no Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a visão celestial. Para falar sobre este assunto, nós vamos utilizar como texto básico o livro de Atos, capítulo 26, verso 19, que diz o seguinte: Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O apóstolo Paulo, em sua defesa perante o rei Agripa, faz alusão à visão celestial que o marcou definitivamente em toda a sua jornada terrena. Ele estava falando da visão no caminho de Damasco, pela revelação de Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Saulo tinha se tornado um perseguidor implacável da igreja, até o momento desta súbita visão. Lá no livro de Atos, capítulo 9, verso 3 e 4, está escrito: Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O texto aqui fala que, de repente, uma aparição imprevista, Jesus resolveu dar as caras no caminho e mudar a agenda deste homem obediente. Neste momento, porém, só Saulo teve aquela visão. Isto aponta para a exclusividade desta revelação. No livro de Atos, capítulo 9, verso 7, está escrito: Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Amados, aprendo aqui algo importante, que a revelação do Abba Pai é sempre subjetiva. Ele trata com cada filho individualmente. O Pai não fala com bandos, mas com um de cada vez. A visão especial tem como objetivo especificar a seleção, a eleição de Saulo e a sua missão como mensageiro do Evangelho aos gentios. Era uma reunião acordada nas áreas celestiais. A visão da pessoa de Cristo mudou por completo o caráter de Saulo. O que Saulo via com os seus olhos físicos até então, mesmo sendo obediente, não era suficiente. O fazia andar evidentemente como um cego. Mas depois do encontro com Jesus, ele tornou-se um profeta, um homem de Deus, vendo que pouca gente vê no reino de Deus. Depois da visão celestial, caíram as escamas dos seus olhos e em seguida, agora com uma nova natureza, agora com o nome de Paulo, passou ele a enxergar a suficiência do Evangelho da graça. Paulo avistou a singular do Evangelho como ninguém, garantindo que vira Cristo ressuscitado, ao enumerar várias testemunhas deste fato. E isso ficou registrado na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8, que diz o seguinte: E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. A visão celestial mudou a sua visão terrena. Saulo era um cego espiritual, ainda que fosse um religioso. Agora, quando Paulo teve sua visão aberta, se tornou em um homem de visão, esclarecido pela revelação celestial. Por meio desta visão, o religioso Saulo foi convertido ao apóstolo Paulo. O perseguidor da igreja foi transformado num perseguido pelo judaísmo.
A falta de uma visão celestial bem clara leva o povo a perecer aqui na terra. Aquele que não sabe para onde vai, ou está totalmente perdido, ou já chegou, e mesmo assim não sabe onde está, sem um objetivo definido, ninguém sabe qual é o seu destino. A questão básica de qualquer viagem é o alvo a ser alcançado. O novo alvo é Cristo crucificado, e é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. A visão desta igreja é conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido em todo lugar por meio da graça. Esta é a grande obra de Deus para a sua igreja. Aqui temos uma visão celestial que precisamos enfocar com a maior diligência e realidade espiritual possíveis. Não há nenhum outro alvo maior para a igreja do que este, para tratar deste mundo com os egos inflamados e inchados do ser humano. A vida cristã se baseia, acima de tudo e de todos, em conhecer pessoal, intimamente, a Cristo Jesus crucificado e este ressurreto, através da graça plena, e isso ficou registrado na palavra de Deus, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que diz o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia! Esta ordem, e nesta ordem, é fundamental para o desenvolvimento saudável e maduro da verdadeira vida espiritual. Sem o crescimento na graça, não há o adequado crescimento em Cristo. Aliás, fora da graça, não há menor noção, nem crescimento em Cristo. Lembre-se disso. Disse já um famoso historiador: o conhecimento não passa de estultícia, a não ser que seja orientado pela graça. Pela graça, nós cremos na pessoa e na obra de Cristo crucificado. Pela graça, nós somos transformados de glória em glória e na sua própria imagem. Pela graça, nós desenvolvemos a nossa salvação, uma vez que ela mesmo financia, patrocina tanto o nosso querer como o efetuar, segundo a boa vontade do nosso amado Abba Pai. Aleluias! Conhecer a Cristo crucificado é um assunto pessoal, ensinado de modo particular pela escola permanente do Espírito Santo de Deus, favorecido e subvenciado somente pela graça suficiente do Cordeiro de Deus. Aleluia! Não se trata de uma educação preliminar, ou como querem alguns, simplesmente um jardim de infância da fé cristã. Se alguém disser que o novo nascimento é o início da vida cristã, esta pessoa encontra-se totalmente equivocada. Tudo começa em Deus, na eternidade passada, e culmina em Deus, na eternidade futura. Sendo assim, a nossa eleição, vocação, justificação, vivificação precedem a fé, ao arrependimento, ou seja, a conversão e a regeneração. A visão celestial tem a ver com a realidade espiritual em sua dimensão eterna. Conhecer a Cristo crucificado é uma avaliação que
que parte antes do alfa e vai até o ômega, aleluia, ou seja, é um assunto de eternidade a eternidade, de modo contínuo e constante. Por isso precisamos crescer na graça e no conhecimento a cada dia. O conhecer a Cristo crucificado, além de ser eterno, é também compartilhado. Não basta eu conhecê-lo, é preciso que Cristo seja conhecido deste modo pelo maior número de pessoas. Quem foi beneficiado pelos favores do Evangelho da Cruz torna-se um evangelista. Não é cabível ao salvo não se interessar pela salvação das outras pessoas, daquelas que estão perto e longe dele. A vida eterna é definida por Jesus como o conhecimento íntimo e relacional dele mesmo e do Pai, o Deus absoluto e singular. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso está escrito em João capítulo 17, verso 3. Ninguém poderá conhecer o Pai senão pelo Filho. Ninguém poderá conhecer o Filho a não ser através da sua expiação na cruz com o Filho, isto é, com Cristo. Conhecer a Cristo crucificado é o auge da realidade espiritual na Bíblia, destinada à fé cristã. Para o apóstolo Paulo, o fundamento do Evangelho encontra-se na loucura da cruz de Cristo, aleluia. Ele não avistava outra realidade mais significativa do que a extravagância da cruz. Por isso, colocou a ênfase de sua visão celestial nestas palavras em que diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado, como está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Tanto o seu saber teológico como a sua ética pessoal se baseiam na excelência da pessoa de Cristo crucificado. Para ele, a sua própria glória reside nesta ocorrência. Por isso deixou registrado lá no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 14, o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, aleluia. Se alguém supõe que existe alguma sabedoria maior do que em Cristo crucificado, então eu gostaria de sublinhar este texto dentro do seu contexto, como a grande visão celestial que norteou a vida do apóstolo Paulo, que ficou registrado lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 a 9, que diz o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Glória ao Pai por tão grande visão celestial. E a igreja do Senhor nos dias de hoje precisa caminhar deste mundo
testemunhando Cristo crucificado, ressurreto, que traz vitória em todos os momentos da nossa vida. Que Cristo Jesus seja realmente o centro das atenções da nossa vida, da Igreja do Senhor, porque é segundo a visão do Cristo crucificado e ressurreto que a Igreja tem que caminhar neste mundo, mostrando o poder, a autoridade de Cristo Jesus. Aleluia! Me permita orar por você nesta hora, pedir para que o Senhor lhe faça tomar posse desta palavra e pregar a cada dia Cristo ressurreto, Cristo crucificado, cheio de poder e autoridade, porque esta é a função da igreja para os dias de hoje. Pai, que esta nossa conversa de hoje ajude a sua igreja, nós como igreja, a não sermos desobedientes à visão celestial que Deus tem para a sua noiva, que é pregar e crescer na graça, no conhecimento de Cristo crucificado e ressurreto, o Deus Todo-Poderoso que traz vitória sobre todas as situações. Aleluias, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.